seja muito bem-vindo ou bem-vinda à live 2 de aquecimento para o nosso curso Primeiros Passos para um AEE Eficiente. E essa live tem um tema que muito interessa a todos os professores. Não somente a professores do AEE, mas a todos os profissionais da escola, sim. Então, hoje nós vamos conversar sobre qual a função do AEE na adaptação de atividades pedagógicas. Vamos lá? Vamos entrando. Eu já peço que encaminhe esse story aí para coleguinha, pro coleguinha, para que nós possamos aí discutir a adaptação a nível aí máximo. Gente querida, nosso curso Primeiros Passos vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda. O curso é online, é gratuito. Então, digita aqui a palavra curso, que você vai receber aí no seu direct um link. Você vai clicar nesse botão que vai do link que você vai receber, vai se inscrever e vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. É importante permanecer no grupo de WhatsApp para que você não perca nada nesse meio tempo. Todas as informações vão direto para esse grupo de WhatsApp, então não saiam. Depois o material, as coisas, as informações da aula vai tudo para esse grupo. Então não saiam. Muita gente acaba fazendo às vezes a inscrição e não entra no grupo de WhatsApp. Daí depois quer o material da aula e fica ali lotando o meu direct de informação porque simplesmente correu do grupo de WhatsApp. Então fiquem, gente, o grupo é fechadinho, então vocês vão receber só as informações mesmo, não vão se incomodar com pessoas comentando, nada. Vamos lá, meu povo, se inscrevam no nosso curso gratuito Primeiros Passos para um AEE Eficiente. Eu vou esperar vocês com muita alegria. É um curso para professores do AEE, mas não é um curso que professores titulares não possam assistir. Pode e deve assistir, porque a gente sabe quanto é importante os professores terem conhecimento do nosso trabalho da sala de recurso. Gente querida, vão colocando pra mim aí da onde vocês estão me ouvindo, pra mim ver até onde chega essa mensagem. Coloquem pra mim aí da onde vocês são. Pode colocar barra AEE pra mim saber realmente tá no AEE ou está em outro cargo, titular, coordenador. Eu tenho muito coordenador que chega até meu perfil, justamente para conhecer mais a fundo o trabalho. Eu tenho coordenadoras pedagógicas no meu time de alunas e é claro que são todas super bem-vindas, porque o que importa é conhecimento. Então, a gente está sempre aí, né, disponível para receber todo o conhecimento que nós temos aí disponível para transmitir e também para receber. Então, aí nós temos professores, de Edéia em Goiás, nós temos de AMED Marabá no Pará, Ilha Grande do Piauí um professor, Minas Gerais, a Iara tem a AEE também. Nós temos aí de Alagoas, seja muito bem-vinda, Chapada do Norte, Minas Gerais, professora do AEE, a Stephanie é AEE, a Meire é Araguaína, Tocantins também AEE. Ô, meu povo, vão chegando. Bacabal no Maranhão, AEE. Sejam muito bem-vindas. Redenção Pará, AEE. A Ivaci
É a AE há 6 meses, tá bem novinha dentro do AE, é um bebezinho aí que tá começando a introdução alimentar. Vamos lá, meu povo. Muita gente de Minas, olha, a Eli Aparecida é de Xanxerê, que legal. Tucumã, no Pará. Gente, eu adoro ficar sabendo de onde vocês são. E eu, Morgana, sou aqui do sul de Santa Catarina, bem do sul. Eu moro numa cidade chamada, um município de 22 mil habitantes, Uruçanga, Santa Catarina. Então, bem aqui no sul de Santa Catarina eu moro, tá? Paraná, Fortaleza, Rio de Janeiro, ô Jane! Fortaleza, que delícia, Maranhão! Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao assunto desta noite, porque é um assunto que eu costumo dizer que ele assusta, mas ele não é tudo isso. Então, eu costumo dizer que adaptar não é difícil. Anotem aí, adaptar não é difícil, é trabalhoso. Pegaram essa, gente? Não é difícil, é trabalhoso. Então tem professor que vai dizer, eu não adapto, é difícil, eu nem sei fazer essas coisas. Não é que não sabe adaptar, é aquele profissional que muitas vezes tem dificuldade para fazer qualquer coisa num computador, então por isso que considera difícil adaptar. E a gente sabe que para fazer uma adaptação, a gente vai precisar, se for uma adaptação no papel, nós vamos precisar utilizar o computador, que é um recurso digital essencial. Ai, Morgana, mas eu posso fazer a adaptação de outra forma? Pode. Eu posso fazer uma adaptação num cartaz. Então, tem outras formas. Não é somente no papel A4, tão conhecido. Tem outras formas também de fazer a adaptação. E essa live tem como tema qual é a função do AEE na adaptação dessas atividades pedagógicas. E esse super tema eu dividi em 2 momentos, em 2 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês sobre a importância da adaptação na educação inclusiva. E a segunda parte eu vou falar de que forma o AEE pode colaborar na adaptação. De que forma nós, professores do AE, colaboramos para a adaptação? O porquê que a adaptação é importante, gente. Isso, se for pegar aí, todo mundo sabe por que ela é importante. Mas na prática, vocês podem me corrigir aqui embaixo se eu tô mentindo. Ela não funciona. E os professores, eles não têm clareza, não é que eles não sabem adaptar. Eles não alegam tempo, eles alegam muitas vezes dificuldade, né, do que fazer para esse aluno. Mas, gente, o que a gente precisa pensar? Que adaptar é a forma mais sensata de tornar qualquer conteúdo acessível para o aluno. Tornar aquele conteúdo ou aquela atividade acessível, que ele consiga verdadeiramente aprender. Então, essa é a principal função da adaptação, e ela é importante para que a educação inclusiva aconteça dentro da escola. E isso é para
todos os professores, não é só vocês do AE. Esse compromisso com a adaptação é para todos. E eu sei que, como professora do AE, pesa muito sobre o nosso trabalho a adaptação. Eu sei que tem professor que joga na cara dizendo que é obrigação nossa. Mas não é. Por que, gente, que não é uma obrigação exclusivamente nossa? Porque a obrigação é do professor titular da disciplina ou da turma, no caso de 1º ao 5º ano, da turma. De 6º ano em diante até o ensino médio, é do professor titular da disciplina. Me respondam, vocês aí têm condições, por exemplo, de fazer uma adaptação lá do 8º ano, da matemática do 8º ano? Vocês, junto com o professor titular, podem até ter uma ideia e conseguir fazer, mas sozinho, exclusivamente, vocês não conseguem. Porque vocês não dominam a disciplina de matemática. Ai, Morgana, mas lá na escola a professora de matemática veio, me explicou, ela trouxe um modelo e eu vou conseguir fazer agora na cartolina para o aluno. Aí é parceria, tudo certo. Mais especificamente, se a gente falar do professor chegar e pedir para vocês fazerem as provas, por exemplo, vocês não têm essa condição. Não é obrigação e vocês não é função, tá, do AE fazer. Ele pode, por exemplo, o professor, vamos lá um exemplo que vocês podem entrar na situação. O professor do 8º ano de ciências, a professora ou o professor tá trabalhando plantas, vamos imaginar, partes das plantas. O professor explicou, o professor trouxe vídeo e mesmo assim o aluno ficou com dúvida. Daí lá no AE o professor vai conversar de ciências e diz, olha, Morgana, eu tô percebendo que o aluno tal com deficiência não conseguiu compreender ainda a questão das partes da planta. Tu quer trabalhar aí no AE esse tema para ver se me ajuda? Ótimo! Vamos fazer um cartaz, vamos fazer, fazer um cartaz, vamos criar aí, né, pegar uma plantinha e nomear cada parte junto. Entendeu? Então, gente, o que é importante? Parceria é fundamental. Mas o professor querer que vocês façam isso não compete a vocês. A função... Calma aí que eu já vou chegar na função. Então, voltando à importância... É importante, gravem bem, é importante adaptar para que o conteúdo se torne acessível. Mas eu preciso dar 2 explicações para vocês antes. Primeiro, quando se fala em adaptação, o que tem que ficar claro para vocês? A adaptação de currículo é uma coisa. A adaptação de conteúdo é outra e a adaptação de atividade é outra. 3 coisas diferentes. O currículo é aquilo tudo que eu encontro lá na BNCC, mas para o aluno eu sei que vai precisar de algumas adaptações ali. Então eu vou mudar um objetivo, eu vou mudar algum conteúdo que eu vejo que não é necessário para aquele momento dele. Então, o currículo pode ser adaptado, o conteúdo em si, olha só,
O currículo é o macro, o conteúdo tá aqui, ó, encaixadinho aqui, ó. Então, o currículo pode ser adaptado, o conteúdo e, por fim, bem pequenininho, as atividades e as avaliações. Mas na prática, gente, o povo mistura tudo, o povo mistura conteúdo, atividade, avaliação, muitas vezes, e por fim, diz que acaba não fazendo nada. Então vamos pensar na atividade em si. Quando a gente pega uma atividade, vamos lá pensar num aluno do 6º ano que não está alfabetizado ainda. Como é que tem que ocorrer a adaptação para ele? Precisa o quê? Mais imagens. Precisa ter frases mais curtas. Ah, Morgana, pode ter um texto? Pode, mas um texto mais curto. Não adianta botar o texto lá do livro que tem um texto ali de 2 páginas. Não vai fazer sentido para a realidade dele. Então, pensem que a importância é fundamental, mas precisa ter clareza do que vai adaptar para esse aluno. Ah, eu vejo que eu preciso adaptar o currículo. Se eu preciso adaptar o currículo, obviamente tudo precisa ser adaptado. Morgana, eu vejo que esse aluno acompanha, não vejo necessidade, então não precisa mexer. Talvez vai precisar alguma coisa na atividade, mas é coisas mínimas. Mas tem que ter clareza, se adaptou o currículo, precisa ser adaptado o conteúdo, precisa ser adaptado a atividade e, obviamente, as avaliações. O que me choca muitas vezes é professor que não adapta conteúdo, não adaptou o currículo, não adaptou o conteúdo, mas faz uma prova adaptada. Ou vice-versa, dá um conteúdo adaptado, mas na avaliação dá a mesma prova para todo mundo. Jogou o trabalho fora. Jogou o trabalho fora. E outra questão importante, quando você vai adaptar, você precisa dominar pelo menos o Word, que é uma ferramenta que vai te auxiliar a trazer uma clareza para essa atividade. Vai dar clareza na hora de transformar o texto, de dar um espaçamento, de utilizar um tipo de letra adequado, de ajustar uma imagem ou outra, para que fique visualmente bastante acessível o conteúdo que você quer transmitir. Não adianta, gente, se não for para adaptar de forma clara, nem começa a bagunça. Porque acaba realmente não ensinando o aluno, acaba confundindo a cabeça dele. Ora ele pega aqui, tá tudo escrito, tudo junto e texto grande, acabou que ele pega outra coisa, tudo adaptado. Então, começou num ritmo de trabalho, conclui esse ritmo de trabalho. Porque é fundamental para que realmente esse aluno aprenda o que precisa ser aprendido naquela série. E daí, quando eu falo de que forma o AE pode colaborar nas adaptações, a primeira questão que ele pode colaborar é a parceria, como eu falei já anteriormente. A parceria, o professor de história chegou e trouxe, Morgana, eu tô com dificuldade, eu tenho que passar tal conteúdo pro meu aluno e eu não tô conseguindo transmitir isso.
de que forma eu vou adaptar isso para que fique acessível. Eu posso trazer ideia. Olha, professor, de repente se redigitar o texto e trazer só as informações necessárias, trazer frases ou até mesmo imagens para ilustrar e com frases explicativas. Então o professor vai conseguir entender ali e vocês junto pode fazer isso. Mas não é válido vocês somente fazerem, porque vocês não estão na sala de aula com o professor na prática para ver se isso é realmente acessível para ele. E daí, se a gente for analisar, Morgana, mas história eu consigo adaptar porque eu leio. Mas será que aquilo que tu vai propor realmente o aluno dá conta? Isso quem sabe é o professor na sala de aula. É o professor titular daquela disciplina. Não é, infelizmente, nós do AE, que somos pedagogas. Morgana, mas lá na sala do quarto ano, a professora falou que está trabalhando esse conteúdo e ela disse que ele está com dificuldade. É uma parceria. Se tu vê que tu consegue adaptar aquele conteúdo de uma forma que o aluno vai aprender, tudo certo. Tá, Morgana, e no AE não se adapta? Gente, eu costumo falar que no AE nós temos que construir as nossas atividades, os nossos jogos, ou comprar, ou a escola adquire. A gente usa muito pouco desse recurso exclusivo de adaptação na sala de AE. O que a gente precisa é dominar esse conhecimento para auxiliar os trabalhos em sala de aula. Para a gente conseguir orientar os professores titulares. Porque na prática, tu pensou em algo que tu quer trabalhar com o seu aluno na sala de recurso, normalmente tu já vai lá, digita algo, monta uma atividade, então tu atinge o objetivo específico do aluno sem precisar realmente adaptar. Sim, conhecer o aluno não tem como não ser, né? Eu tô falando aqui já para quem já conhece o aluno. Então, Morgana, vai lá no começo do ano, não tem o que adaptar. Tu vai ter que conhecer o aluno, vai ter que ir dando o que tu planejou até realmente ver o que ele sabe e o que ele não sabe. Então, a gente não deve, gente, se prender no AE a adaptação. Eu sempre digo, criem atividades. Por isso que vocês precisam dominar a tecnologia. Não adianta ficar procurando aí nesses grupos atividade para paralisia cerebral. Não existe, gente. Porque o aluno com paralisia cerebral, eles não são todos iguais. Então a gente tem que saber aquilo que vai dar para ele. Ele vai precisar de adaptação lá na sala de aula, com aqueles conteúdos curriculares lá da sala de aula. Então, voltando ao assunto, de que forma o AE pode colaborar na adaptação? Então, a primeira questão é a parceria. O professor titular traz o tema e vocês trazem ideias, trazem sugestões para a adaptação daquele conteúdo em si. A parceria, ela é fundamental. Num segundo tema, eu digo que o professor também, o professor do AE pode fazer junto. Teve hora lá de planejamento, o professor veio e a gente elaborou junto. Ótimo! Com certeza vai ficar extremamente acessível esse conhecimento
E o aluno vai ter aquela independência, porque a gente precisa pensar que também não adianta fazer uma coisa que não é possível o aluno realizar. Então, a gente pensa com carinho naquilo que o professor titular trouxe e analisando o aluno, e a gente vê, realmente isso é possível de o meu aluno fazer, ou eu fiz, mas ele também não vai conseguir fazer da mesma forma. Professor regente pode questionar a necessidade ou não de atendimento de aluno público-alvo do AE? Fui questionada alegando que o aluno acompanha a turma e o atendimento no AE está atrapalhando. E atrapalhando também, ela foi bem mal educada, né, Kellen? Atrapalhando provavelmente não tá. Pode acontecer de o aluno não precisar, mas a necessidade vai partir do professor do AE. Esse aluno permanece ou não precisa do AE? Como vai trabalhar? Olha que pergunta legal da Sueli. Como vai trabalhar com currículo sendo que o aluno não é alfabetizado? Gente, trocou até um filtro. A alfabetização, ela é fundamental. Então, como é que nós vamos adaptar o currículo do 6º ano e pensar na adaptação para esse aluno se ele não é alfabetizado? Eu preciso dizer que esse currículo vai ter que ser adaptado, mas dentro desse processo vai ter que se trabalhar num conjunto a alfabetização desse aluno. Morgana, mas ele ainda não tá lendo. Ele vai ter que ter um professor mediador para ler para ele. Ele vai ter que ser alfabetizado, gente. A gente precisa. Eu não consigo aceitar aluno não alfabetizado já nas séries finais. Eu digo, gente, pelo menos no 5º ano eles precisam estar alfabetizados. Lutem pelos alunos de vocês para que até o 5º ano esteja alfabetizado. Os professores regentes dizem que não sabem adaptar o seu conteúdo. Eles sabem. O que eles muitas vezes não sabem não dominam o conteúdo, não dominam a ferramenta digital para fazer. Muitas vezes não tem ideia do que fazer, ou muitas vezes é a questão do tempo. Então eles não querem parar para fazer isso, porque eles também têm outras coisas. A minha maior dificuldade é realizar atividades com alunos com diagnóstico de TDAH, sem dificuldade de aprendizagem. Vanessa, isso é uma discussão que eu já fiz no Instagram e é importante a gente conversar, né? O porquê que é difícil? Porque eu digo que TDAH não precisa do AE. Ele precisa de uma boa psicóloga que faça terapia para ele controlar a impulsividade, para aprender a se autocontrolar a hiperatividade. Aí, Vanessa, o que eu te recomendo? Trabalha jogos de regras. Jogos de regras aí mesmo, sabe? Trabalha jogos de estimulação cognitiva, atenção, concentração. Vai ser esse tipo de atividade que tu vai desenvolver. Tenho alunos do ensino médio sem estar alfabetizados, nem decodificam palavras simples. Gente, isso é um pecado. É um pecado, gente. Nós precisamos discutir a alfabetização dos nossos alunos. E chegar no ensino médio ele passou por todas as séries e não aprendeu nada, gente. É assim um descaso total, eu vejo. Um descaso total. Mas dependendo do comprometimento, o aluno não é alfabetizado. Sim. Mas alguma coisa ele vai aprender. Não é que ele não vai aprender nada, ele vai aprender. Então, o professor vai adaptar aquilo conforme o que é possível para ele aprender. Vanessa, sim, estou no caminho certo. Isso mesmo, vai lá. E aluno com TOD? Gente, TOD é uma novela. Porque não tem nem... Ele não é público-alvo. E ele aparece
muitos AEs por causa de comorbidade, mas também aparece sozinho. Então eu considero aí bastante difícil aí o trabalho, mas tem que ser aí trabalhar muita regra, o jogo de regra é importante para ele entender quem perde, quem ganha, para controlar esses impulsos nervosos. Vamos lá. Continuando, qual é a forma que nós do AE colaboramos? Nós devemos alertar, prestem bem atenção, é uma função nossa, tá? Que adaptar não é somente no papel. Porque tem professor que fica fissurado em adaptar ali o papel em si. Mas nada impede para que ele adapte aquele conteúdo em forma de vídeo, em forma de cartazes, em forma de mapa mental. Sabe os mapas mentais? Eles são recursos ótimos para a gente trazer essa adaptação para o aluno com deficiência. É uma forma prática e isso a gente pode orientar os professores. É uma forma que é de organizar o conhecimento não só para o aluno com deficiência, mas para todos os outros alunos. Então a gente alerta o professor, porque às vezes ele vem, eu preciso trabalhar a cadeia alimentar, E eu não tô conseguindo, não tá saindo um texto como eu queria. Olha, professor, não precisa ser texto. Pode ser um vídeo, ou a gente pode fazer um mapa conceitual, ou ainda a gente pode desenhar de forma bem simples aí, junto com o aluno, ou recortar de revistas e montar realmente na prática a cadeia alimentar. Aí, na educação infantil, 4 e 5 anos, há necessidade de adaptar o currículo? Não vejo necessidade, tá? Porque é bem o essencial o que eles precisam aprender ali no infantil. Não vejo necessidade. O que se trata o AE? Ô, mulher, tu não sabe o que é o AE? Atendimento Educacional Especializado. Vamos lá, mulher, cola aqui no perfil para te aprender. Atendimento Educacional Especializado. Outra questão importante que nós, professores do AE, temos a função de alertar é que o maior objetivo da adaptação é tornar o conteúdo acessível. Não precisa ser algo estrondoso, mas que seja algo acessível, que o aluno olhe e entenda, que o aluno realmente se aproprie do conhecimento que ali o professor quer transmitir. É necessário realizar o PEI para a educação infantil? Sim, PEI sim, é fundamental. E quando o aluno TEA é alfabetizado, suporte 2, mas a escola não faz adaptação, e se fica passando ele todo ano para que o aluno saia da escola. Ui, gente, ele atualmente faz o 2º ano do ensino médio, aí tem mau caráter, né? Daí o aluno ele é alfabetizado, suporte 2. Eles não fazem adaptação. É que assim, o que acontece, gente? É uma questão bem complexa, porque muitas vezes a escola ela não reprova o aluno, não porque tem lei que fala sobre a não reprovação do aluno com deficiência. Não, a gente não tem lei. Mas o que a gente tem? A gente sabe que tem o Ministério Público, que a família pode recorrer, e na hora que o Ministério Público questionar o que a escola fez para que esse aluno
passasse um ano inteiro e ele não aprendeu, a escola não vai saber o que dizer, gente. Porque muitas vezes não adapta conteúdo, não adapta currículo, não adapta uma avaliação do aluno. Tá? O que é preciso vocês terem consciência? Que a adaptação, ela é função do professor titular, porque é ele que domina. Não é função da psicopedagoga, não é função do professor do AEE, porque é ele que domina esse conhecimento. Tá? E um aluno com deficiência intelectual tem capacidade de aprender e a mãe não leva na sala de AE e falta muito na sala regular. Pode reprovar? Pode. Pode reprovar por falta. Ah, Mordana, ele também não tem conhecimento. Pode reprovar. Ah, mas se a mãe questionar, vocês têm que ter tudo, né, registrado, as faltas, o número, as faltas é primordial, mas tudo que foi feito por esse aluno, mesmo assim ele não alcançou. Ah, a gente adaptou todos os conteúdos, a gente fez o PEI, a gente fazia as adaptações adaptadas e mesmo assim ele não deu conta. Pode reprovar também, tá? Sabemos disso, a Kalene falando, mas a realidade da rede municipal de ensino é complicada, porque alguns professores alegam não ter formação. Eles alegam não ter formação, eu sei como é que é, Kalene. Fica bem difícil, né? Porque não é responsabilidade do psicopedagogo, não é responsabilidade, mas nessa história toda quem sai perdendo é o aluno. É o aluno, infelizmente. E nem vontade. Perfeito. Porque o que acontece, gente? A adaptação é aquilo que eu mencionei lá no começo. Ela não é difícil, ela é trabalhosa. O professor precisa se disponibilizar em sentar na frente do computador. Ele precisa dominar as ferramentas digitais, seja o Word, o Excel, ou fazer um vídeo, ou ainda usar o Canva para adaptar. E muitas vezes ele não dá conta, ele não faz, porque ele não sabe. Fico em dúvida quanto à questão da adaptação dos conteúdos. A orientação é que façamos adaptação do currículo, porém o que fazemos quando o estudante ainda está em fase de alfabetização? Como adaptar? Gente, é aquilo que eu falei. O currículo vai estar adaptado, ele vai fazer as coisas da sala com bastante adaptação e nesse meio tempo se trabalha a alfabetização. Trabalha-se em conjunto, em português ali, ó. Ele tem que trabalhar a alfabetização. Lá no sexto, lá no sétimo, tem que trabalhar a alfabetização. Como adaptar um conteúdo se o estudante ainda não aprendeu o básico? É isso que eu quero dizer para vocês, gente. A adaptação vai ter que ficar de uma forma que ele compreenda aquilo que ele tá vendo. Pode ser com imagem, pode ser com vídeo, entendeu? E daí, nesse meio tempo, junto, o professor vai trabalhando a alfabetização. Que daí muitos professores lá de 7º, 8º ano diz que não sabe. E aí é complicado, gente. Aí sim, precisa mais de orientação do AE ainda. O professor do AE precisa orientar. Começa pelo alfabeto, trabalha as letras maiúsculas. Verdade, acabam deixando as crianças sem acompanhamento com os demais. Adaptar o início, alfabetizar para aprender. A maioria dos professores só pega atividades prontas da internet.
Nossa, essa daí mata. Eu entrei agora no AE, o professor anterior havia feito o PEI. Eu preciso fazer o PEI ainda esse ano? Depende da tua realidade. Tem aluno que tu vai revisar e vai ver que precisa ser refeito. Muitos professores de apoio também não são capacitados. Perfeito. Gente, quando a gente fala em adaptação, sempre surge o PEI no meio disso tudo, né? Nós vamos conversar sobre o PEI, sim, porque eu sei que agora não, né? Mas eu vou preparar algo exclusivo aí pra gente falar sobre o PEI, porque é uma questão que incomoda muitos professores e não precisa ser assim, tá? O PEI lá da sala regular, eu recomendo trimestral, né? Conforme o período aí da escola. Se ele é bimestral, tem que ser bimestral revisado. Se ele é trimestral, tem que ser trimestral. Gente, mais alguma pergunta, meu povo? Então, eu vou lembrar vocês, quem ainda que tá aqui, que não se inscreveu para o curso Primeiros Passos para um AE Eficiente, que faça isso. É um curso online gratuito e é altamente recomendado para professores do AE. Mas nada impede que outros profissionais participem para conhecer o conteúdo. Tá? Leque, tu se inscreve, tu pegou agora, se inscreve no curso Primeiros Passos para o AE Eficiente. Se inscreve para que vocês aprendam, tem bastante conteúdo. Aqui tá trovejando e relampeando e a energia piscando, gente. Eu já tô ficando com medo. Posso colocar mais de 5 alunos numa sala de AE de diferentes transtornos? Numa mesma hora, no mesmo atendimento? Aí fica bem difícil, eu acho. Gente, quem não se inscreveu, olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar. Quem não se inscreveu para fazer o curso Primeiros Passos para um AE Eficiente, o curso online gratuito, que vai acontecer nos dias 8, 9, 10 de outubro, às 20 horas, digita aqui a palavra curso. Vocês vão receber no direct uma mensagem, vocês vão clicar nessa mensagem, vão se inscrever e vão ser direcionadas para um grupo de WhatsApp. Entrem nesse grupo, entrem para esse grupo de WhatsApp para que vocês não percam nenhum recado importante, gente. Porque é muito conteúdo, é 3 dias de conteúdo, de conhecimento que vocês vão ter aí sobre a sala de recurso. Os professores alegam questão de tempo, isso aí eu já... Isso aí é o mais velho aí, né? Que curso preciso ter para trabalhar no AE? Normalmente é uma especialização em educação especial, né? Mas a gente sabe que depende muito dos processos seletivos, dos cursos, o que eles estão exigindo, tá? Oba! Quem já tá inscrita, tudo certo, povo. Não se esqueçam, tá? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vou abrir caixinha de pergunta nos stories, então deixem a sua pergunta, tá? Pra gente conversar e continuar o nosso bate-papo. Certo, meu povo? Eu quero muito agradecer a presença de vocês. E que Deus abençoe a nossa quarta-feira, a nossa quinta e a nossa sexta. Bora lá! Um beijo! Fiquem com Deus!